Há momentos em que você percebe que se dedicou demais a alguém que te ofereceu de menos. Que você estava sempre ali, disponível, presente, tentando manter uma conexão que só existia porque você fazia esforço. E quando essa consciência chega, ela não chega gritando, ela chega com um silêncio pesado, quase libertador. É nesse exato instante que você entende que quem não te valorizou só permaneceu tranquilo porque acreditou que nunca perderia você. Existe algo profundamente transformador quando essa ficha cai, porque ela muda não apenas a forma como você vê o outro, mas principalmente a forma como você volta a enxergar a si mesmo. A primeira atitude que transforma essa dinâmica é reduzir a sua presença sem anunciar nada. Você não precisa desaparecer, não precisa interpretar um papel ou criar uma estratégia calculada. Precisa apenas permitir que o excesso que você entregava comece a se dissolver naturalmente. Deixar de oferecer respostas imediatas, deixar de correr sempre que chamam, deixar de ser o apoio constante que nunca recebe apoio de volta. É impressionante como essa simples mudança mexe com o íntimo de quem te subestimou. Para quem te tratava como segunda opção, o seu silêncio começa a soar como perda. Para quem acreditava que você estaria sempre ali, a sua ausência repentina vira um lembrete doloroso de que ninguém é infinito. Essa retirada gradual da sua energia revela mais do que você imagina. Revela que você está voltando a se priorizar. Revela que você não precisa mais mendigar atenção. Revela que você não está disponível para quem nunca esteve para você. E é exatamente isso que faz a pessoa perceber que não era você quem precisava dela. Era ela quem se acostumou a ter você sempre que queria. Quando essa percepção chega, ela chega tarde. Tarde demais para quem achou que teria você para sempre. A segunda atitude que aprofunda esse impacto é parar de reforçar conexões vazias. Você começa a perceber que muitas das conversas que mantinha existiam apenas porque você se esforçava para mantê-las. Mensagens que você puxava, encontros que você sugeria, preocupações que você expressava, tudo partia de você. E quando você finalmente decide que não vai mais investir no que volta vazio, algo muda imediatamente. A relação, que antes parecia equilibrada, revela seu verdadeiro peso. Você sustentava tudo sozinho. E quando você solta, tudo desaba. Essa queda é dolorosa para quem te negligenciou. Porque esse tipo de pessoa costuma acreditar que sempre poderá voltar quando quiser, iniciar um diálogo quando sentir vontade, retomar o vínculo quando for conveniente. Mas quando vem procurar você e encontra silêncio, encontra distância, encontra maturidade, a sensação é outra. É como se o espelho finalmente fosse colocado na frente delas. E muitas pessoas têm medo do próprio reflexo. Medo de ver que nunca deram o mínimo para alguém que sempre ofereceu o máximo. Parar de responder ao raso, ao conveniente, ao interesse momentâneo é uma atitude de preservação, não de provocação. Você não ignora para machucar. Você apenas entende que já não faz sentido insistir no que nunca existiu de verdade. E essa lucidez, essa clareza, essa limpeza emocional, faz com que quem não te valorizava perceba algo que nunca imaginou. Você não está mais tentando manter ninguém. E quando você não tenta mais, é exatamente quando começam a tentar te recuperar. E quando a inquietação nasce, ela não nasce pequena. Ela se espalha como um incômodo sutil, como aquela sensação de que algo importante escorregou pelos dedos sem que a pessoa percebesse. Quem não te valorizava começa a revisitar mensagens antigas, a lembrar de momentos, a se perguntar em que ponto você deixou de oferecer aquilo que antes era constante. Esse questionamento não é sobre saudade, é sobre perda. A perda da facilidade, da certeza, do conforto emocional que você sempre proporcionou. É nesse momento que você entende o valor do silêncio bem aplicado. Ele não é um castigo, não é um jogo, não é uma manipulação. É uma reorganização do seu coração. Quando você se recolhe, você cria espaço para respirar, para recuperar sua identidade, para lembrar quem era antes de carregar o peso de relações desequilibradas. E, naturalmente, esse recolhimento se transforma em força. Quem te ignorava, porém, interpreta esse recolhimento como uma ameaça. Não uma ameaça agressiva, mas uma ameaça silenciosa. A ameaça de perceber que você já não é mais acessível. A ameaça de reconhecer que você não está mais esperando. E isso causa um impacto profundo, porque o arrependimento não surge quando você diz que está indo embora. Surge quando você simplesmente começa a viver como se já tivesse ido. Essas atitudes iniciais, embora pareçam suaves,
abalam estruturas. Elas tiram da outra pessoa um tipo de segurança que nunca deveria ter existido. A segurança de que você estaria ali independentemente do esforço dela. E quando esse privilégio desaparece, a ficha cai. Não de forma dramática, mas de forma gradual, dolorosa e inevitável. E aqui está a verdade que poucos admitem: ninguém valoriza aquilo que acredita não poder perder. E quando você finalmente mostra, com calma e firmeza, que pode ir embora, quem não te valorizava começa a entender que deveria ter te tratado melhor. Não porque você virou as costas, mas porque você finalmente voltou a caminhar com as próprias pernas. Essas são apenas as 2 primeiras atitudes, mas já são suficientes para iniciar uma virada silenciosa e poderosa. O arrependimento dentro de quem te negligenciou nasce exatamente aqui, no momento em que você recupera aquilo que nunca deveria ter entregue, o seu próprio valor. A terceira atitude que mexe profundamente com quem nunca te valorizou é falar menos e agir mais. Há um momento na vida em que as palavras perdem o brilho, em que justificar cada sentimento ou pedir reconhecimento se torna cansativo, desgastante e inútil. Você percebe que explicar demais é entregar poder demais. E quando finalmente entende isso, você entra em uma nova fase, uma fase de silêncio intencional, de movimentos calculados, não para ferir, mas para se preservar. Em vez de dizer estou cansado disso, você simplesmente para de aceitar aquilo que te desgasta. Em vez de declarar que está mudando, você muda. Essa virada é tão simples e tão profunda que desorienta completamente quem se acostumou a ter suas emoções traduzidas em palavras. Porque antes você explicava cada passo, cada gesto, cada afastamento. Agora você não explica mais nada. Você apenas segue. E seguir, nesse contexto, é mais poderoso do que qualquer discurso. Essa atitude é desconcertante porque quem não te valorizou sempre esperou suas reações previsíveis. Um desabafo, uma tentativa de resolver, uma mensagem longa tentando ser compreendido. Mas de repente não há nada disso. Há apenas silêncio, firmeza e uma nova direção. É como se todas as pontes emocionais que antes te prendiam tivessem se dissolvido, não com explosões, mas com maturidade. A ausência de explicações impede o outro de se defender, de transferir culpa, de inverter a narrativa. A pessoa não sabe mais o que você pensa, não sabe mais o que você sente, não sabe mais o que você pretende, e essa falta de controle é desesperadora para quem sempre se alimentou da sua previsibilidade. Eles não lidam bem com o desconhecido. E agora você é o desconhecido. A mudança silenciosa é o pesadelo de quem te subestimou. Não porque você está tentando causar impacto, mas porque finalmente parou de tentar agradar. A quarta atitude, igualmente poderosa, é fortalecer sua vida de dentro para fora. Você começa a retomar sua rotina, seus interesses, seus hábitos, seu foco. Não mais tentando ser visto, não mais tentando provar o próprio valor, não mais esperando que alguém note seu esforço. Você faz por você. Simples assim. E essa simplicidade é o que mais fere o ego de quem antes te tratava como opção. Você começa a acordar com mais energia, adotar hábitos que antes ignorava, dar atenção a pensamentos mais construtivos. Começa a se cuidar como não fazia há tempos. E esse autocuidado devolve brilho ao olhar, firmeza à voz, segurança às escolhas. Não é algo que você faz para exibir, é algo que você faz para sobreviver. E quando alguém que te negligenciou te observa florescendo sem precisar de validação, o impacto é inevitável. Eles se perguntam como você conseguiu evoluir sem eles. Por que agora sua postura é diferente? O que mudou dentro de você? A resposta é simples. Tudo que antes drenava sua energia finalmente saiu do caminho. Há um detalhe importante. Quando você estava sempre disponível, essa pessoa acreditava que você dependia dela emocionalmente. Mas quando você se dedica a se fortalecer, essa fantasia cai por terra. Você começa a ficar mais tranquilo, mais produtivo, mais presente na própria vida. E essa mudança silenciosa faz a ausência deles parecer pequena, quase irrelevante. É exatamente aqui que o arrependimento começa a tomar forma. Não é imediato. Não acontece como em filmes, com declarações repentinas ou pedidos de desculpa cheios de emoção. Acontece aos poucos. Acontece quando a pessoa percebe que, enquanto ela te diminuía, você crescia. Enquanto ela te ignorava, você se curava.
Enquanto ela te deixava para depois, você se colocava em primeiro lugar. E essa diferença de trajetórias dói. Dói porque revela, de maneira dolorosa, que o erro nunca foi você não ser suficiente. O erro foi ela não ter enxergado isso. Quando você começa a se fortalecer, sua energia muda. Sua presença muda. Seu olhar muda. Você não parece mais alguém que implora, que súplica, que espera. Você parece alguém que se encontrou. E essa nova versão de você é exatamente a versão que eles achavam que nunca perderiam. Só que perderam. E a pior perda é aquela que a pessoa só enxerga quando já não pode fazer mais nada. O fortalecimento interno cria um campo de proteção ao seu redor. Você não cai mais em conversas rasas, não se abala com mensagens vazias, não se emociona com promessas frágeis. Você cria um filtro natural, o que não soma, não entra. E essa mudança é tão evidente que incomoda profundamente quem antes se beneficiava da sua vulnerabilidade emocional. É nesse momento que o arrependimento deles começa a se misturar com um tipo raro de respeito. Respeito pelo seu novo silêncio. Respeito pela forma como você se ergueu. Respeito pela autonomia que você recuperou. É irônico, mas é real. Algumas pessoas só te respeitam quando percebem que não podem mais te manipular. E tudo isso começou com duas simples atitudes: agir mais e falar menos. Fortalecer a própria vida sem depender de ninguém. Esses movimentos parecem pequenos, mas juntos formam a base de uma transformação profunda. Eles desconstroem a imagem antiga que tinham de você e revelam algo que sempre existiu, mas estava adormecido: a sua força. A quinta atitude que transforma completamente a forma como alguém te enxerga é aprender a dizer não sem peso, sem culpa e sem precisar justificar nada. Durante muito tempo, você aceitou convites que não queria aceitar, prolongou conversas que já tinham morrido, tolerou comportamentos que machucavam e fingiu estar tudo bem apenas para não gerar conflito. Essa tendência a concordar com tudo criava, sem que você percebesse, uma imagem distorcida sobre quem você era. Alguém que sempre cedia, sempre aceitava, sempre estava ali. Mas quando você finalmente entende que limites não afastam quem é verdadeiro, apenas afastam quem nunca foi, algo dentro de você desperta. É como se uma força que estava adormecida finalmente abrisse os olhos. E quando isso acontece, a postura muda. Você começa a escolher com mais cuidado onde coloca sua energia. Você para de se curvar para caber em espaços apertados. Você deixa de permitir acessos que não foram conquistados. Dizer não passa a ser uma forma de autoproteção, não de hostilidade. E essa mudança é especialmente devastadora para quem nunca te valorizou, porque eles estavam acostumados com um sim automático, um sim que não respeitava seus limites, suas emoções, sua paz. Quando essa pessoa volta a procurar você no mesmo padrão antigo, esperando a mesma disponibilidade, e recebe um não posso, hoje não, não quero, a sensação é de choque. Eles não estavam preparados para lidar com a sua nova versão, uma versão que não se molda para agradar. Essa mudança não desperta apenas estranhamento, desperta insegurança. Porque, pela primeira vez, percebem que podem ser deixados de fora. Limites claros removem privilégios silenciosos. E ninguém lida bem com a remoção de um privilégio que acreditava ser garantido. Essa atitude não cria raiva, cria respeito. E esse respeito nasce do reconhecimento de que você finalmente entendeu o próprio valor. A sexta atitude, por sua vez, parece suave por fora, mas carrega um impacto emocional profundo. Tratar a pessoa com gentileza, mas com distância. A antiga versão de você oscilava entre duas reações extremas: tentar agradar demais ou se ferir demais. A nova versão não faz nenhuma das duas coisas. Ela escolhe a elegância, a educação, a serenidade, mas escolhe também a distância necessária para não se machucar novamente. Essa combinação é assustadora para quem te subestimou. Porque gentileza com distância é a marca da maturidade. É o sinal de que você não sente raiva, mas também não sente necessidade de se aproximar. Você cumprimenta, mas não prolonga. Você responde, mas não se abre. Você sorri, mas não entrega o coração. E isso é tão poderoso que a pessoa sente imediatamente que algo se perdeu, e não consegue recuperar. A distância educada confunde. Porque quem não te valorizou esperava apenas dois caminhos:
Ou você imploraria por atenção. Ou você se revoltaria. Mas você não escolhe nenhum. Você escolhe a serenidade. E a serenidade é perigosa para eles, porque mostra que você está em paz sem a presença deles. Mostra que você superou, não com barulho, mas com consciência. E nada machuca mais o ego de alguém negligente do que perceber que não deixou feridas profundas, deixou apenas lições. A maneira como você passa a se comportar diz tudo. Você não trata mal, mas também não oferece mais a intimidade que antes entregava sem pensar. Isso os desestabiliza porque é um tipo de postura que não pode ser combatida. Não há argumento, não há briga, não há motivo para discussão. Há apenas uma linha emocional que você não permite mais que seja cruzada. Gentileza com distância é, talvez, uma das atitudes mais maduras que existem. Ela mostra que você não guarda rancor, mas guarda memória. Não guarda mágoa, mas guarda sabedoria. Não guarda ressentimento, mas guarda limites. E isso os faz sentir um peso que não sentiram antes, a responsabilidade pelos próprios atos. É nesse momento que surgem perguntas internas na mente de quem não te valorizou. Quando foi que eu perdi esse acesso? Por que ela não é mais a mesma comigo? O que foi que ele percebeu sobre mim que eu não percebi? Essas perguntas ecoam porque a gentileza, quando acompanhada de distância, funciona como um espelho, e nem todo mundo está preparado para se olhar. Enquanto isso, você segue, calmo, equilibrado, forte, sem precisar provar nada. A verdade é que essa atitude não foi criada para gerar arrependimento, mas gera, porque ela simboliza um ponto sem retorno. Mesmo que a pessoa tente se aproximar novamente, já não encontra portas abertas. Encontra portas entreabertas, mantidas por educação, nunca mais por esperança. E essa porta entreaberta é suficiente para gerar um arrependimento profundo. Porque agora eles percebem que perderam não apenas você, perderam o privilégio de ocupar um espaço que nunca deveriam ter tomado como garantido. A distância educada é uma lembrança silenciosa de que o tempo deles acabou. E essa consciência dói mais do que qualquer confronto. Essas duas atitudes, impor limites com firmeza e tratar com gentileza a distância, constroem uma camada de proteção emocional ao seu redor. Uma camada que impede que velhas feridas sejam reabertas e que, ao mesmo tempo, obriga quem te subestimou a olhar para o próprio comportamento. Eles começam a perceber que o que perderam não foi algo simples. Foi alguém forte, leal, presente e sincero demais para ser tratado como opção. Foi alguém que agora sabe o próprio valor, e que não permite mais que ninguém o reduza. E quando essa compreensão chega, ela chega tarde. Tarde o suficiente para machucar. Tarde demais para voltar atrás. A sétima atitude que gera um impacto profundo, e muitas vezes inesperado, em quem nunca te valorizou é não reagir mais às provocações. Existe um padrão muito comum em relações desequilibradas. Enquanto você estava emocionalmente envolvido, qualquer comentário atravessado, qualquer crítica disfarçada de brincadeira, qualquer descaso era suficiente para te tirar do eixo. Você tentava se explicar, debater, se defender. E cada reação sua alimentava o ego do outro, que se acostumou a controlar suas emoções com pequenos gatilhos. Mas chega um momento em que você percebe que a sua paz vale mais do que qualquer discussão. E, de repente, aquilo que antes mexia profundamente com você já não tem o mesmo efeito. Essa mudança começa de forma sutil. Você lê uma mensagem provocativa e não sente necessidade de responder. Ouve uma opinião desrespeitosa e não sente necessidade de se justificar. Escuta um comentário maldoso e não se sente obrigado a provar que a pessoa está errada. O que antes era uma batalha emocional se transforma em silêncio, em calma, em desinteresse. Essa neutralidade emocional é o que mais desestabiliza quem te subestimou, porque revela que o poder que eles achavam ter sobre você nunca existiu. Era apenas a ilusão de alguém que não sabia controlar as próprias respostas. E quando você para de reagir, a dinâmica muda completamente. A pessoa tenta testar seus limites e falha. Tenta te atingir emocionalmente e falha. Tenta provocar insegurança e falha. Falha porque você cresceu. Falha porque você mudou. Falha porque agora você escolhe onde coloca sua energia emocional. A ausência de reação é um golpe direto no ego de quem se acostumou a manipular suas emoções.
É como tirar a arma das mãos de alguém que nunca percebeu que a munição eram as suas respostas. Quando essa arma não funciona mais, a pessoa se vê diante de uma verdade desconfortável. Ela não tem mais nenhum poder sobre você. E o arrependimento nasce precisamente dessa consciência, não da perda da relação em si, mas da perda da influência que acreditavam ter. A verdade é simples. Quando você se torna imperturbável, o jogo emocional acaba. E quando o jogo acaba, quem dependia dele para se sentir superior entra em colapso silencioso. A oitava atitude aprofunda ainda mais essa mudança: celebrar suas vitórias sem buscar reconhecimento. Durante muito tempo, você fez coisas incríveis esperando que alguém percebesse. Esperando um elogio, um gesto de orgulho, uma validação mínima que jamais veio. E essa ausência de reconhecimento te corroía. Mas quando você começa a valorizar suas conquistas sem esperar aplausos, tudo muda, dentro e fora de você. Você começa a se sentir bem simplesmente por realizar. Simplesmente por evoluir. Simplesmente por crescer. Sem enviar prints. Sem contar detalhes. Sem procurar aprovação. E essa independência emocional é devastadora para quem nunca te valorizou. Porque eles estavam acostumados a ser o centro do seu universo emocional. Estavam acostumados a te ver buscar aprovação, te ver duvidar de si mesmo, te ver tentar agradar. Mas agora você brilha sozinho. Brilha sem plateia. Brilha porque finalmente entendeu que não precisa de testemunhas para ser grandioso. O mais curioso é que essa atitude cria uma distância emocional tão elegante que a pessoa sente falta justamente daquilo que nunca soube reconhecer. Elas observam, mesmo que à distância, que você está conquistando coisas sem precisar dividir tudo com elas. E isso causa um impacto psicológico enorme, porque deixa claro que elas não são mais parte da sua história. Não porque você expulsou, mas porque elas se excluíram quando não souberam valorizar sua presença. Quando você celebra suas vitórias internamente, algo muda na sua postura. Sua autoestima aumenta. Sua confiança se fortalece. Sua energia se expande. E essa expansão é sentida por todos ao redor. Inclusive, e principalmente, por quem te negligenciou. Eles começam a comparar a versão antiga de você, insegura, carente, dependente, com a versão atual, segura, sólida, silenciosa. Essa comparação dói. Porque finalmente percebem que o que perderam não foi alguém fraco, foi alguém que estava apenas adormecido dentro da própria dor. Alguém que agora acordou. E despertar incomoda quem se beneficiava do seu estado de torpor emocional. Essa atitude também revela algo profundo. Você não precisa mais provar o seu valor. Não precisa mais se defender. Não precisa mais pedir para ser reconhecido. Quando você entende isso, sua vida anda em um ritmo diferente, um ritmo que não espera ninguém. E quem não te valorizava percebe que perdeu o privilégio de caminhar ao seu lado. É nesse momento que o arrependimento ganha forma. Ele se manifesta quando a pessoa vê você conquistando, crescendo, prosperando e percebe que não só não fez parte disso, como também não teria mais espaço, mesmo que tentasse voltar. A verdade é que você se tornou grande demais para caber nos limites pequenos em que essa pessoa tentou te colocar. E isso, para eles, é destruidor. As atitudes de não reagir às provocações e de valorizar suas vitórias internamente mudam por completo a forma como você é percebido. Essas duas posturas retiram da outra pessoa o direito invisível que ela acreditava ter sobre as suas emoções, sobre sua autoestima, sobre seu crescimento. Elas começam a enxergar que o lugar que ocupavam ao seu lado não era por necessidade, era por escolha. E escolhas podem mudar quando você se reconhece como prioridade. Essas duas atitudes marcam o início de uma autossuficiência emocional que não apenas gera arrependimento, mas constrói algo muito maior: respeito. Porque quando alguém vê que você cresceu apesar da dor que eles causaram, cresce também dentro deles o incômodo da consciência. A consciência de que poderiam ter sido parte da sua evolução, mas preferiram ser parte do seu sofrimento. E agora, vendo você tão firme, tão maduro, tão distante, eles percebem que não só perderam você, perderam uma versão de si mesmos que só existia porque você acreditava no melhor delas. Essa perda é irreversível. E é exatamente isso que faz o arrependimento nascer. A nona atitude, talvez uma das mais marcantes e mais difíceis de aplicar, é seguir em frente sem avisar. Durante muito tempo, você tentou avisar, tentou conversar,
tentou reorganizar a relação, tentou ser compreendido. Mas a verdade é que quem não quer enxergar não enxerga, e quem não te valorizou enquanto você estava presente não vai magicamente valorizar quando você anunciar que está indo embora. Por isso, chega um momento em que explicar se torna desnecessário. Você simplesmente entende que não deve mais permanecer onde não é visto, onde não é cuidado, onde não é respeitado. E quando essa compreensão chega, ela não vem acompanhada de discursos heróicos ou declarações dramáticas. Ela vem acompanhada de silêncio. Um silêncio que diz muito mais do que qualquer explicação longa. Você começa a se afastar com naturalidade. Suas prioridades mudam. Sua energia muda. Sua rotina muda. E quando percebem, você já não está mais ali, não de forma emocional, não de forma mental, não de forma afetiva. Seu corpo pode até permanecer, mas seu coração já tomou outro caminho. Seguir em frente sem avisar não é covardia, é proteção. É maturidade emocional. É entender que a vida não espera por quem não acompanha o seu movimento. O que mais abala quem nunca te valorizou é justamente essa ausência de aviso. Eles esperavam que você avisasse antes de cortar o vínculo. Esperavam que você pedisse explicações. Esperavam que você reclamasse da falta de atenção. Mas você não fez nada disso. Você simplesmente seguiu. E seguir, nesse contexto, é uma das coisas mais dolorosas que você pode fazer sem dizer uma única palavra. Porque seguir em frente sem fazer barulho revela que você finalmente entendeu que não deve nada a ninguém. Revela que não está deixando nada para trás, porque tudo que valia a pena foi destruído pelo descaso do outro. Revela que você está indo embora não porque quer ferir alguém, mas porque não quer continuar ferindo a si mesmo. E esse tipo de saída silenciosa dói profundamente em quem nunca acreditou que você seria capaz de ir embora. O arrependimento, nesse caso, não nasce da sua ausência, nasce da consciência de que eles não fizeram absolutamente nada para te impedir de partir. Nada. Nenhum gesto verdadeiro. Nenhuma atitude real. Nenhuma mudança de comportamento. Eles simplesmente deixaram você escorregar pelos dedos, achando que você voltaria. Mas você não voltou. E não voltar é uma das formas mais poderosas de mudar uma história que não te fazia bem. A 10ª atitude, e a mais poderosa de todas, é se tornar emocionalmente inteiro. Essa é a virada final. O ponto mais alto do processo. Porque, no fundo, tudo que te prendeu a quem não te valorizava não foi amor. Foi carência, foi insegurança, foi medo de ficar só, foi falta de autoconhecimento, foi o hábito de aceitar pouco achando que era o máximo que você merecia. Quando você quebra esse ciclo e percebe que pode ser feliz sozinho, que pode construir uma vida plena sem depender da aprovação de ninguém, você se torna livre. E ninguém prende alguém que finalmente descobriu a própria liberdade. A autossuficiência emocional não nasce de um dia para o outro. Ela nasce de pequenas decisões diárias. De cuidar de si mesmo. De se respeitar mais. De ouvir sua intuição. De colocar limites. De não aceitar migalhas. De não implorar por presença. De não mendigar atenção. Ela nasce quando você olha para si com honestidade e diz: eu não preciso de ninguém para validar o meu valor. E quando essa consciência desperta, o outro sente imediatamente. Sente porque você já não reage mais como antes. Sente porque sua paz já não é facilmente abalada. Sente porque sua energia não se molda mais para caber nos espaços deles. Sente porque você está pleno, com ou sem eles. Essa autossuficiência é o golpe final no ego de quem nunca te valorizou. Eles percebem que, antes, tinham acesso ao seu coração porque você acreditava que precisava deles. Agora, você não precisa mais. Você quer estar em lugares que te respeitam. Quer estar ao lado de pessoas que te tratam com reciprocidade. Quer viver relações que crescem em duas direções, não só na sua. Quando você se torna emocionalmente inteiro, o arrependimento do outro não nasce apenas da perda. Nasce da comparação. Eles comparam quem você era com quem você se tornou. Comparam a versão insegura que aceitava pouco com a versão firme que exige respeito. Comparam a versão carente que perdoava tudo com a versão consciente que não aceita mais nada que fira sua dignidade. E essa comparação é dolorosa.
Dói porque mostra que o problema nunca foi você, foi a forma como te trataram. Dói porque revela que eles tiveram uma joia nas mãos e agiram como se tivessem um grão de areia. Dói porque agora, por mais que se arrependam, você finalmente entendeu que merece muito mais. Essas 10 atitudes não são sobre vingança, não são sobre manipulação, não são sobre fazer alguém sofrer. Elas são sobre você. Sobre recuperar sua identidade, sua força, sua voz. Sobre reconstruir o que o descaso afetou. Sobre voltar a se enxergar com respeito depois de tanto se diminuir para caber em espaços pequenos demais para o seu tamanho. E, ironicamente, é exatamente quando você faz isso, quando você se cura, quando você cresce, quando você segue, que quem não te valorizou começa a sentir tudo aquilo que você sentiu durante muito tempo. O peso da ausência, o impacto da perda, o gosto amargo do arrependimento. Você venceu não quando a pessoa se arrependeu, mas quando você finalmente deixou de esperar qualquer coisa dela. Se este vídeo falou com você, deixe o like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo qual dessas atitudes você mais precisa aplicar hoje. Seu comentário pode ajudar alguém que está passando pela mesma dor.